Olá, meu nome é Michele, eu sou do Instituto de Desenho Instrucional e eu quero conversar com você hoje sobre realizar cursos ou treinamentos fora do expediente de trabalho. Gera hora extra? Um curso online executado pela empresa gera hora extra ao funcionário? Ou um curso ou um treinamento ao qual o funcionário participa fora do trabalho, ele gera hora extra? Bom, são várias questões das quais a gente precisa primeiro entender como é que funciona a consolidação da lei do trabalho em relação à hora extra e aí fazer um entendimento sobre a participação desses funcionários em treinamentos online. A primeira coisa é saber que o funcionário previsto hoje em lei, ele deve trabalhar suas 8 horas diárias, dos quais dentro dessas 8 horas ele tem aí o seu período de descanso. Hora extra é entendido a partir do momento em que o funcionário fica além do seu expediente de trabalho. Na Lei 10.243, de 19/6/2001, diz que o mínimo excedido entre 5 até 10 minutos após o seu expediente de trabalho não são concebidos como hora extras. A partir do 11º minuto em que a pessoa permanecer no seu horário de trabalho, já é entendido como hora extra. Eles dão uma certa flexibilização após o expediente, que é o tempo da pessoa se arrumar, pegar, fazer um xixi, enfim, no banheiro, para poder sair da empresa. Então, logicamente, essa é a flexibilização que a lei entende hoje como hora extra não devida. Fora isso, a partir do 11º minuto já é entendido como hora extra e, logicamente, o funcionário pode ou não participar de um curso online fora do expediente de trabalho. E quando isso acontece, logicamente, a empresa tem que prever o pagamento da hora extra funcionário. Eu quero exemplificar um caso aqui, antes de entrar nos 5 pilares que nós devemos levar em consideração hoje num treinamento online para pagamento ou não de hora extra, o case do Bradesco. O Bradesco teve uma ação na jurisprudência no qual ele foi absolvido em não pagar hora extras para uma funcionária que alegou participar de um treinamento fora do seu horário de trabalho, de forma que ela foi e entrou com processo contra o banco para justamente requerer essas horas extras. No caso, o banco foi absolvido porque ela não conseguiu comprovar a obrigatoriedade deste treinamento. Quando não conseguiu comprovar a obrigatoriedade desse treinamento, mesmo que ela tenha feito fora do horário de trabalho ou fora da empresa, o juiz entendeu naquela instância que não era devido e que ela usou aquele treinamento para o seu bem próprio e que também ela levou aí consigo uma bagagem educacional que pudesse usar para outros trabalhos. Enfim, logicamente não acontece com todas as empresas, nesse caso foi um caso único do Bradesco, muito famoso, mas que acaba gerando muita polêmica, tanto nas instituições, nas empresas, enfim, para quem desenvolve curso online, quando vai oferecer o seu serviço para uma instituição, a instituição vai acabar perguntando para você como é que funciona essa questão da hora extra no acesso de um treinamento online. Enfim, 5 são os pilares que você deve levar em consideração quanto à questão do pagamento ou não de hora extras num treinamento online. Primeira coisa é o objetivo do curso, seguido do local de acesso, horário de acesso, a expectativa que a empresa faz em relação a esse treinamento com relação ao funcionário e o principal de todos é a obrigatoriedade ou não desse treinamento. Se eu for trocar em miúdos, o que a empresa precisa prever para não pagar hora extra é que o treinamento não seja obrigatório, que esse treinamento, mesmo que obrigatório, acabe incorrendo dentro do horário de trabalho do funcionário, dentro daquele horário que ele exerce o trabalho efetivo, não o horário em que ele tem para almoço, para o descanso, mas o horário que ele efetivamente está trabalhando e dentro da empresa, ou seja, no local da empresa. Tudo que é relacionado a fora do horário de trabalho ou fora do local da empresa, já temos que ver com outros olhos a questão da cobrança das leis trabalhistas em relação a pagamento ou não de hora extra. Bom, local de acesso, é interessante que o funcionário participe dentro da empresa nesse treinamento. Pernambucanas,
já deixou bem claro para o funcionário que, inclusive para a empresa que desenvolveu a solução deles, que o horário o local de acesso é exclusivo dentro da empresa. Ou seja, o cara que trabalha na Pernambucana só vai conseguir participar desse treinamento se ele for participar durante o seu horário de trabalho ali dentro da empresa. Logicamente, é o horário do trabalho que ele exerce. Fora isso, se ele tentar acessar o seu curso disponibilizado na intranet ou no sistema da empresa fora do horário de trabalho ou fora da empresa, automaticamente é bloqueado. Sistemas de ambientes virtuais de aprendizagem já prevêem essa configuração de cancelamento de determinados horários e corte de IPs de acesso que não estejam, IPs que não estejam cadastrados internamente na empresa, ou seja, IPs de acesso externo, né? Se o cara tentar acessar de casa no seu computador, não vai conseguir. Tá? Então é necessário que isso seja previsto, a obrigatoriedade ou não do treinamento, que é a principal de todas, que foi a que deu a questão da lei trabalhista para o Bradesco, absolveram o Bradesco, porque a pessoa não conseguiu comprovar a obrigatoriedade do treinamento. Não importa que ela acessou fora do trabalho ou não importa se ela acessou fora do horário da sua função. Então, vamos pensar aqui, você que está aí desenvolvendo um curso à distância, você que está implementando aí treinamento online dentro da sua instituição, é importante que você deixe bem claro num termo de serviço de acesso a essa plataforma de cursos que estejam em cláusulas lá abordadas para o trabalhador, que esse é um curso que está sendo feito internamente, que o acesso vai ser feito dentro da empresa, que o horário de acesso vai ser durante seu período de trabalho, que não vai ser acessado no seu intervalo de descanso e por aí vai. Então, esse termo de serviço tem que prever tudo isso. Ok, Michele, mas e quando da não obrigatoriedade desse treinamento? Para que a empresa não pague hora extra de um treinamento fora da empresa ou de local de trabalho, ele não pode ser obrigatório. E de preferência um treinamento que não tenha internamente na empresa. Por quê? Porque muitos funcionários acabam solicitando capacitação externa para uma empresa terceirizada, no qual a empresa acaba pagando pela capacitação, não pode descontar na folha de pagamento, mas acaba pagando a capacitação para o seu funcionário, desde que não seja obrigatório e que essa função que ele vai aprender fora com uma instituição externa tenha a ver com as competências que ele vai utilizar dentro da instituição. Nesse caso, não é necessário hora extra, mas é de bom tom que se pague aí a capacitação para o funcionário, ok? Uma vez dado capacitação interna, obrigatoriedade interna da empresa, uma vez que é obrigatório, ele só pode ser exercido dentro da empresa em horários específicos do trabalho do funcionário, não na sua folga. Se não for obrigatório dentro da empresa, em horário em que ele não esteja no descanso, ok. Se for obrigatório, ok também. Agora, e se for fora da empresa? Muitas pessoas acabam buscando, né, como eu falei, treinamento terceirizado, então a única opção é que esse treinamento seja pago a capacitação ou que não seja obrigatório fora da empresa. A jurisprudência não é clara nesse sentido, tá? Mesmo que sendo não obrigatório fora da empresa numa terceirizada, o funcionário ainda pode pedir hora extra. Então, o ideal é que seja efetuado um contrato com o funcionário de que ele está ciente da não obrigatoriedade desse treinamento num terceirizado e que a empresa tenha aí o acordo de pagar ou não a capacitação, mas que isso não vai incrementar em hora extra, ok? E quando essa questão da expectativa? A expectativa e o objetivo do curso são duas coisas com as quais as empresas... É aí que a porca torce o rabo, na verdade, porque o objetivo do curso tem muito a ver com a necessidade da progressão de carreira, do progresso do funcionário dentro da empresa. O objetivo da pessoa fazer um curso dentro da empresa é para que ele conheça e adquira mais habilidades, automaticamente ele suba um nível na sua questão da carreira. Empresas não podem obrigar o cara a fazer o curso online para a progressão de carreira. Tem empresas que colocam que o curso é não obrigatório e que
acaba aí sendo algo que vai influenciar de alguma forma ou não na sua progressão de carreira. Em bom tom, em jurisprudência, o ideal é que não fique se trabalhando num termo de serviço a questão do objetivo do curso para a progressão de carreira, né? Você pode informar o aluno que ele pode ascender na carreira, porém não é obrigatório participar daquele curso para ele ter a chance de ascender na carreira, tá? Porque uma vez que esse curso é obrigatório, se for dito ou deixado bem claro que isso aí vai fazer ele progredir na carreira, isso pode dar aí algum passivo trabalhista também, tá? Ainda as instâncias ainda não são claras também nesse sentido, então o ideal que a empresa tem que fazer hoje é se cercar de funções, enfim, de configurações de segurança suficiente em deixar o cara realmente fazer a formação, porém dentro da empresa e em horário que ele não está, no horário de trabalho, porém não do seu descanso. Tá? Isso é a forma mais fácil de trabalhar isso, sem que haja a questão do pagamento de hora extra. Logicamente, quando há o pagamento de hora extra é porque às vezes acessou fora do horário de trabalho ou porque a empresa foi descuidada, não teve um termo de serviço, não adequou um contrato entre o empregador e o empregado, no qual previa essas questões. Então, tudo que é fora do horário e do local de trabalho e do seu descanso, a lei entende que é o tempo que o empregado disponibilizou ao empregador e, logicamente, vai gerar aí a hora extra, ok? Porém, para um funcionário comprovar o pagamento da hora extra pelo empregador em jurisprudência, ou seja, na justiça, existem 3 requisitos, tá? Ele só vai conseguir o pagamento dessa hora extra numa suposta briga judicial se ele conseguir comprovar que o curso realmente foi obrigatório, que esse curso foi feito fora da empresa e que foi feito em horário de trabalho fora do seu horário convencional. Se ele conseguir comprovar essas 3 questões, com certeza é passivo trabalhista para a empresa, ou seja, a empresa vai ter que pagar a hora extra. Então, empresas, acerquem-se, segurem-se de termos de serviço que o funcionário acesse antes de acessar os cursos online, aceite ou não aceite, e uma vez que o cara aceitar, ele vai estar concordando com essas regras e não tem aí como reclamar depois de questão de hora extra. Uma vez que ele não concorda com o termo de acesso, o termo de serviço do acesso aos cursos online, automaticamente a empresa bloqueia o IP dele, o acesso da empresa, o acesso externo desse funcionário na participação dos cursos online. Logicamente, para um bom tom, nenhum funcionário acaba não aceitando. Então, é de praxe que as empresas sejam claras nesse termo de serviço e sejam, logicamente, corretas e éticas, né? Não deixando aquela questão do objetivo do curso e a expectativa que ele tem em relação ao aluno prejudicar de modo algum o funcionário. Porque tem funcionário que não aceita o termo de serviço, de modo algum ele deve ser prejudicado em relação a isso. Ok? Aí vai da ética da própria empresa com relação ao trabalhador. O que a gente percebe de alguns cases que eu trouxe para vocês relacionados à Avon e também a Pernambucanas, né? A Avon é uma empresa, para quem não conhece, de cosmético, que eles têm muitos vendedores externos e que acabaram por restringir o IP de acesso de funcionários, colaboradores que estivessem externos à instituição. Então, quem estivesse fora da Avon, ali da empresa, não poderia acessar os treinamentos para melhorar aí a sua questão de vendas, enfim, dos produtos. Porém, dentro da empresa, tranquilo, no horário em que ele estivesse disponível ali para trabalhar pela empresa. Já a Pernambucanas já fez um outro termo de serviço de que ele não aceita qualquer acesso fora da empresa também. Tá? Então ele fez lá uma configuração no seu ambiente virtual de aprendizagem onde ninguém pode acessar por IP externo e também bloqueou determinados horários dentro da empresa, o acesso dentro da empresa, ou seja, os horários, logicamente, do descanso do funcionário
e também os horários fora do ambiente de trabalho, tá? Então, restrição de IP, que eu digo é acesso fora do ambiente de trabalho por um dispositivo externo à empresa, então ele bloqueia o IP, e também o bloqueio do horário, então ele vai lá, bloqueia em determinados horários, não importa se o cara está dentro ou fora da empresa, tá? Logicamente isso tem que estar muito claro num termo de acesso e no primeiro acesso do funcionário já ao ambiente de aprendizagem. Toda vez que houver uma alteração da cláusula, automaticamente deve ser feito um novo termo de serviço e tem que ser disponibilizado um novo termo de serviço para aceite do funcionário. Por quê? Na jurisprudência, se você alterou o termo de serviço de um termo aceitado pelo funcionário lá 2 anos atrás, e se você alterou, sei lá, uns meses atrás o termo de serviço e não comunicou ao funcionário, fica prevalecendo o termo de serviço anterior, ou seja, aquele que ele realmente deu o aceite. Você vai conseguir comprovar isso através do seu sistema. Os melhores ambientes virtuais de aprendizagem hoje têm isso. Bom, fica aí a questão. Logicamente, a minha orientação para as empresas é que certifique-se de que o funcionário está acessando no local de trabalho deles, que ele está acessando no horário específico, que não o seu horário de descanso. Uma vez que o colaborador busca um curso externamente com um terceirizado, a questão da hora extra você não deve buscar descontar essa capacitação do aluno na folha de pagamento, desde que esse curso, mesmo que seja feito fora do horário de trabalho e por uma terceirizada ou por outro IP, enfim, seja de competência necessária para ele dentro da empresa, que ele vá usar aquilo positivamente ou para algo que ele tenha que desenvolver dentro da empresa. Aí sim é devido ali o pagamento da capacitação sem gerar nenhum tipo de decréscimo da folha do servidor, tá? Bom, para evitar problemas judiciais, fica aí então a dica de como trabalhar essa questão da obrigatoriedade, a ética relacionada à expectativa que você tem em relação ao funcionário no treinamento, logicamente o pilar do local e o horário de acesso, que não preciso repetir de novo. Então, logicamente a tendência é isso cada vez se tornar mais flexível. A gente sabe que isso é para um outro assunto. Estão aí entrando no mercado brasileiro as plataformas de Learning Experience, ou seja, plataformas sociais de colaboração, logicamente vai abrir aí vários precedentes também de compartilhamento de informação a todo tempo, onde essas plataformas já trazem aí, concebidas na própria plataforma, os acessos a determinado conteúdo também no local de trabalho, em determinado horário, mas por serem plataformas sociais, normalmente acabam que alguns funcionários, principalmente vendedores externos, pelo mobile da empresa, que a empresa disponibiliza, acabem aí trocando, compartilhando fora da empresa, muitas vezes fora do horário de trabalho. Então, fica aí a dica para como é trabalhada essa legislação hoje em relação à hora extra em curso online. E na próxima sessão aí, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como é que vai ficar isso para plataformas de Learning Experience. Se você tem dúvidas, não se acanhe, busque a gente está aí para tirar as dúvidas de vocês. E se você quiser conhecer mais o assunto, a gente aborda isso em 2 pós-graduações nossas, que é o MBA em Gestão de Projetos de E-Learning e também a pós-graduação de Pedagogia Empresarial, que está excelente o programa. Então, a gente vai conversando aí mais para frente. Obrigada pela sua atenção. Até mais.